Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Matheus Araújo, eu sou professor de literatura e eu trabalho principalmente no Instagram, agora no YouTube, mostrando por que a literatura importa, como você deve ler literatura, por que a literatura pode mudar a sua vida e por que a literatura não tem nada a ver com aquilo que te ensinaram na escola. O propósito desse canal, o propósito dos vídeos que virão aqui é responder as perguntas que sempre me fazem. Por onde começar a ler os clássicos? Quais são as melhores traduções? Quais os clássicos brasileiros que eu devo começar a ler? Então sempre me fazem essas perguntas e eu vou responder a cada uma delas aqui neste canal com vídeos de segunda, quarta e sexta. Ou seja, toda segunda, toda quarta e toda sexta a gente vai ter vídeos aqui no canal ao meio-dia para responder a estas questões. A primeira questão que eu quero responder aqui neste vídeo é: por onde começar a ler os clássicos? Bom, não existe um caminho certo. Literatura não é algo exato, não é algo fechado, não é algo 2 mais 2 é igual a 4. Não, literatura não é assim. Então não existe uma regra, não existe uma ordem exata que toda pessoa que quer começar a ler literatura deve seguir. A coisa não funciona desse jeito. Por que a escola é tão traumatizante? Porque ela te dá ali uma listinha, uma regrinha, ela te dá ali um programa de leitura engessado do qual você não pode sair e você precisa seguir aquilo ali, mesmo tendo livros que você não tem interesse, mesmo estando ali livros que você não quer ler verdadeiramente. Então a literatura ela não pode funcionar assim. Eu não posso levar em conta aquilo que eu acho como fundamental, aquilo que eu acho como importante e impor isso para você, porque no fim das contas você não vai criar um interesse verdadeiro, um interesse genuíno pela leitura. A mesma coisa eu falo das listas de leitura. Na internet a gente vê a todo lado listas de leitura, lista de leitura disso, lista de leitura daquilo. Eu não sou totalmente a favor das listas de leitura. Eu acho que elas têm um conteúdo muito bom, mas a gente não pode ficar engessado em algo fechadinho, em algo exato. Leitura não funciona assim, literatura não funciona assim, a curiosidade humana não funciona assim. Então a gente deve aproveitar o que essas listas têm de melhor, os seus conteúdos, as suas recomendações e utilizá-los ao nosso favor para criar a nossa própria lista, uma lista de leitura personalizada. Este é o segredo, é isto que todo mundo deveria fazer. Então você deve começar com 3 coisas. A primeira coisa, você deve escolher um livro que seja bom. Como que eu vou saber então, professor, que se um livro é bom se eu ainda não o li? É verdade, você não tem como saber se um livro é bom se você ainda não leu. Mas eu tenho um critério que até hoje é infalível. Se eu estou em dúvida entre 2 livros, um é clássico e o outro não é, eu procuro ir no clássico. Professor, por quê? Você está rejeitando os modernos? Você está rejeitando os contemporâneos? Não, de forma alguma. Mas quando eu leio um clássico, quando eu estou começando ali a minha vida de leitura e eu tenho que enveredar por um caminho mais certeiro, quando eu pego um clássico, eu tenho certeza que ali naquele livro existe um grande valor cultural, que existe ali um grande valor literário. Um clássico é um livro que já resistiu ao teste do tempo, ou seja, as sociedades passaram, os tempos passaram, as coisas mudaram, a tecnologia cresceu, avançou, a humanidade mesmo se transformou, porém o clássico ele continua atual. Então eu tenho certeza que ali existe um grande valor, ali existem lições com as quais eu posso aprender a melhorar de vida, posso aprender a enxergar o mundo de uma outra forma. Então, escolher um livro que seja bom é muito difícil. Então, se você ainda não sabe fazer isso, se você ainda não sabe identificar isso, fica nos clássicos, é isso que eu te recomendo. Segunda coisa, um livro que seja do seu interesse. Não adianta um livro ser clássico se você não tem interesse por ele, se você não tem uma vontade genuína, um interesse em conhecer aquela obra, um interesse em entrar naquela história. Eu não posso simplesmente dizer aqui, olha, leia Machado de Assis, se você não tem o menor interesse em ler Machado de Assis, como faz a própria escola, Pega ali uma criança de 14 anos e diz, olha, você vai ter que ler Dom Casmurro. Por que você vai ter que ler Dom Casmurro? Não existe nenhuma explicação, isso daí pode ficar para depois, mas se eu entrego para uma criança, por exemplo, o Hobbit, talvez seja mais interessante para ela. Então esse é o ponto, é que você tenha interesse. A literatura não pode ser algo engessado, não pode ser algo imposto. Você tem que criar
o gosto. O gosto se cria, ele se desenvolve com o tempo, mas ele deve partir da sua própria vontade, da sua própria curiosidade, daquilo que você tem aptidão por conhecer, aquilo que te chama. A terceira coisa é que o livro seja de fácil compreensão. Vamos dizer que você quer começar a ler um clássico que te interessa, e aí você vai escolher A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Olha, a Divina Comédia é um livro muito difícil. Eu costumo dizer que é um Everest da literatura, ou seja, o pico da literatura, o ápice da literatura. E é muito difícil a gente começar pelo topo. O ideal é que você comece com livros mais curtos, mais simples, de linguagem mais acessível, com a história mais fácil, com poucos personagens, para que você vá se acostumando com a literatura. A maioria das pessoas que quer começar a ler literatura aqui comigo, quer começar a ler os clássicos, nunca leram nada na vida. Eu não posso simplesmente colocar na mão dessas pessoas uma Divina Comédia, um Guerra e Paz, um Irmãos Karamazov. Não, eu tenho que começar por baixo, tenho que começar ali comendo pelas beiradas. Então, esses são bons critérios para que você possa escolher os livros com os quais você vai começar a sua vida de leitura dos clássicos. Eu tenho 5 recomendações para te fazer, para que você possa escolher e pescar uma dessas recomendações e começar a ler os clássicos hoje mesmo. Todos esses livros que eu vou recomendar aqui são fáceis, são simples, são profundos, são grandes histórias e ao mesmo tempo são histórias curtas, grandes em seu tamanho, né? Em seu tamanho, vamos dizer assim, literário, moral, intelectual e espiritual, porém elas são curtinhas, são histórias fáceis de ler, você não vai ter muita dificuldade com esses livros não. Então, pega logo essas 5 recomendações aí que eu vou te dizer. A primeira recomendação é A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch é o meu livro favorito para quem está começando, né? Quando um aluno chega para mim, professor, nunca li nada. Quando uma pessoa, principalmente uma pessoa mais velha, vamos dizer assim, a pessoa já passou dos 25, dos 30, é o ideal para ela, né? Pessoa que está começando a ler literatura, eu indico A Morte de Ivan Ilitch. Por quê? Porque é um livro muito curtinho, né? Ele tem ali no máximo umas 110 páginas, 120 páginas, coisa pouca, e conta uma história com a qual todo mundo pode se identificar. Ivan Ilitch é um juiz, né? Ele é um cara assim rico, um cara da aristocracia, e ele percebe que está morrendo. Ele percebe que está morrendo. Ele tem uma doença que ninguém sabe o que é, e ele percebe que vai morrer a qualquer momento. Nesse instante, ele começa a analisar toda a sua vida, toda a sua trajetória. E ele chega à conclusão de que o que ele fez não valeu a pena, que a vida dele não foi boa. Então é um livro com o qual todo mundo pode se identificar, porque de certa forma todo mundo pode passar por esse momento. Todo mundo pode ser um Ivan Ilitch de certa maneira. Então é um livro muito fácil, muito simples, muito profundo, que traz muitas reflexões. Com os meus alunos, ele já trouxe conversões, ele já trouxe gente que saiu da depressão, gente que deu uma virada assim na vida porque percebeu que estava virando um Ivan Ilitch, que estava perdendo o tempo dela e que não podia perder esse tempo. Então foi um livro responsável por inúmeras transformações. O segundo livro que eu recomendo é O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Livro curtinho, livro simples, uma linguagem muito precisa. O Hemingway, ele sempre aposta em poucas palavras, então são parágrafos curtos, são frases mais curtas. É um livro mais fácil de ler mesmo, assim. Ele é um clássico, mas um clássico com uma linguagem muito moderna. O pessoal que escreve hoje por um Instagram, que escreve copyright, muita gente bebe daquilo que o Ernest Hemingway fez na sua prosa. Então é uma prosa clássica com cara de moderna, vai ficar muito fácil de ler, né? O Hemingway não usa muitas palavras que você não conhece. Ele gosta que você nem precise recorrer ao dicionário para ler. E é uma história de superação das dificuldades, superação dos obstáculos, superação dos grandes problemas da vida. Todo mundo já passou por um grande problema na vida e precisou lutar para superá-lo. Todo mundo já viu um obstáculo na sua frente e precisou lutar para superá-lo. E O Velho Mar fala exatamente sobre isso. É um grande livro. O terceiro livro é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, né? É a história antes do Senhor dos Anéis, uma história de aventura. Eu acho que é o livro mais divertido que eu já li na minha vida. É um livro encantador, apesar de ter muitos personagens, é aquela coisa fácil,
muito tranquilo de ler também. Vamos lembrar que o Tolkien escreveu o Hobbit para os seus filhos, né? Então para os seus filhos quando eles eram crianças. Então é um livro muito simples de ler e ao mesmo tempo muito divertido. Quando você já é adulto, você tem uma outra camada de interpretação, você não fica somente na aventura. Você começa a entender certos valores, como a coragem, né? As grandes virtudes, como o ato de sair da zona de conforto. Então, O Hobbit é um livro muito inspirador, tanto para crianças, adolescentes, quanto para adultos, que eu recomendo também. O quarto livro que eu vou recomendar aqui, para quem ainda não começou a ler os clássicos e quer começar a entrar no mundo da literatura, é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, um grande clássico dos romances, né? Não romance o gênero literário, mas aquela coisa romântica mesmo. É uma história fantástica, né? A Jane Austen, ela tem uma grande inspiração aí em Aristóteles, então ela coloca a ética do Aristóteles ali dentro do seu romance. É um livro muito profundo, mas ele tem ali, a casca dele é de um romance, é de uma história de amor. Então, para quem ficar apenas nessa camada, vai aproveitar, mas quem quiser se aprofundar mesmo, filosoficamente, sociologicamente, também vai conseguir, porque é um livro maravilhoso, um livro muito bom e também muito simples de ler. A quinta e última recomendação, é claro, de literatura brasileira, não podia faltar, são os Contos Essenciais de Machado de Assis. Essa é uma coletânea publicada pela editora Martin Claret. Eu nem gosto muito dessa editora, já fica avisado aqui, mas eu recomendo esta edição, que tem os melhores contos, né, os contos essenciais do Machado de Assis. Comece por aqueles contos que mais te interessarem. Começa ali, sei lá, por exemplo, A Cartomante, Missa do Galo, Igreja do Diabo, Teoria do Medalhão. Começa por esse daí que você vai gostar. São contos curtos, né, obviamente, são muito fáceis de ler e são muito empolgantes. Não parece às vezes, porque a gente conhece aquele Machado de Assis da escola, aquele Machado de Assis chato, carrancudo, que você odiava ler, que você lia o resumo para responder ali na prova, mas você vai ver que Machado de Assis não é nada disso. Machado de Assis é muito divertido, é muito irônico, você dá risada lendo Machado de Assis, às vezes você fica com medo, você fica empolgado, é muito bom, você vai aproveitar. Essa lista não foi feita para você seguir na ordem, né? Você não vai seguir essa lista na ordem. Você vai pescar aqueles livros que mais te interessarem. Você gostou mais do Machado de Assis? Lê o Machado de Assis. Gostou mais do Orgulho e Preconceito? Lê o Orgulho e Preconceito. Se interessou mais pela Morte de Ivan Ilitch? Lê a Morte de Ivan Ilitch sem problema. Isso daqui serve para você começar. Lê um, gostou? Vai lá e lê os outros, porque aí você já confia na minha recomendação e eu sei que você vai curtir todas essas obras, tá bom? Comente aí embaixo mais sugestões de vídeos para o canal, o que é que você quer que eu fale aqui, que perguntas você tem, que dúvidas gerais você tem, que você quer ver respondidas aqui em vídeo. Inscreva-se, ative aí o sino das notificações, comente, curta, compartilhe, o espaço é de vocês, qualquer coisa eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês aí embaixo. Espero você no próximo vídeo e até mais.